Então, estamos revertendo várias decisões que foram tomadas também no campo macroeconômico, que, na minha opinião, foram desastrosas para a economia brasileira, sobretudo as do ano passado. Então, nós tivemos uma coragem de tomar uma série de medidas, delicadas, inclusive, mas que souberam, que, na minha opinião, soubemos conduzir de forma a minorar o impacto social, como foi o caso da reoneração de combustível fóssil, como foi o caso do enfrentamento do debate sobre o CARF, e em que a gente também sentou com o setor privado, com a Ordem dos Advogados do Brasil, para chegar a bom termo de republicanizar a Receita Federal. Eu estou dando aqui uma série de exemplos de assuntos que estavam fora da nossa agenda e que não só foram recolocados na agenda, como foram aprovados pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, né, ou já estão sancionados pela Presidência da República, e que começam a gerar um novo horizonte para a economia brasileira, que tem uma oportunidade, uma nova oportunidade de deslanchar se nós soubermos fazer aquilo que precisa ser feito para que os investidores nacionais e estrangeiros, a população, os consumidores, os entes públicos consigam enxergar uma perspectiva de desenvolvimento para o país, sem o que não adianta ter ilusões a respeito de melhoria do bem-estar, de melhoria dos resultados fiscais, do crescimento do PIB. Não tenhamos ilusões. Se a gente não endereçar essas reformas e fazer o país crescer, as tensões logo mais vão se acirrar novamente. E tudo que nós precisamos agora é nos afastar desse ambiente de acirramento de tensões e voltar a promover o desenvolvimento em harmonia entre os poderes, entre as agências, para a gente conseguir vislumbrar um horizonte para o país. Eu, portanto, sou um otimista, sempre fui cobrado. Não é possível fazer política sem ser otimista, né? Eu sou um otimista, eu acreditei desde o começo do governo que nós poderíamos criar um ambiente de maior concórdia junto aos outros poderes, judiciário e legislativo, poderíamos constituir uma base sólida de sustentação deste projeto e poderíamos, sim, aprovar os projetos que vão garantir esse resultado. Então, aquilo que parecia impensável 6 meses atrás, hoje se tornou não apenas uma realidade. Eu me lembro assim, o Congresso dizia, não, vamos colocar que o governo federal, o governo tem que entregar o marco fiscal até agosto, que imaginavam que antes de agosto seria impossível entregar o novo marco fiscal. Nós mandamos em abril, e ele vai ser aprovado em agosto, não vai ser enviado em agosto. Conversava com as agências de risco, né? Fazem aqueles ratings famosos, e eu dizia, o marco fiscal brasileiro podia ser um pouquinho melhor, né, do que o Congresso aprovou. Eu falei, olha, tudo pode ser um pouquinho melhor, né? Inclusive a sua agência também pode ser um pouquinho melhor. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, tem algum marco fiscal melhor do que o brasileiro nesse momento? Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de uma série de pessoas que têm opiniões diferentes. E eu pergunto, qual é o país que tem um marco fiscal melhor do que o do Brasil hoje? Agora, nós aqui estamos dispostos a receber uma sugestão amanhã, ou um exemplo de outro país, uma inspiração de um pensador, nós estamos dispostos a ouvir. Mas eu penso que o Congresso brasileiro, o Congresso Nacional, tem dado uma demonstração de maturidade que a gente tem que aplaudir. Nós estamos efetivamente conseguindo construir um ambiente que é o que nós temos de maior valor nesse momento no Brasil. E é um ambiente que precisa ser preservado. É um ambiente de construção do país, de reconstrução do país. É isso que me dá otimismo. Porque sem isso, se cada poder jogar o seu jogo, se cada agência jogar o seu jogo e não olhar para o vizinho, nós não temos como ir longe. Não há como. Então, eu vivo falando em harmonia, porque é do que esse país está precisando. Eu falo, nós temos que harmonizar os 3 poderes.
Nós temos que harmonizar a política fiscal com a monetária. Nós temos que harmonizar a macroeconomia com a microeconomia. O país está cansado. 2013 a 2022 foram tempos de exasperação. Nós temos que mudar esse tom e fazer essa agenda progredir. Isso não significa uma agenda light, porque é muito difícil fazer o que nós estamos fazendo. É uma agenda carregada, é uma agenda exaustiva, exige milhares de horas de reuniões, centenas de pessoas envolvidas. Agora, não é por isso que nós vamos nos acanhar diante dela. Nós temos que entregar isso.